Hey, ei, ouve que chegou o bojão. Português na veia, é pura motivação. Exterminador das bancas, não tem comparação. Te prepara pra vencer, com essa explosão. O bojão tá na área, já pode anotar. Português e redação, ele vai te ensinar. Gramática afiada, ele manda na moral. Transforma qualquer regra em um show sensacional. Concordância, regência, tudo no esquema. Salve, salve galera, beleza? Borges aqui. Seja muito bem-vindo a esta aula maravilhosa, gostosinha no azeite. Bom, hoje nós vamos falar de funções da linguagem, elemento aí recorrente nos concursos públicos e necessário para a sua prova. Bom, o grande ponto é sobre estudar funções da linguagem, você vai procurar em qualquer lugar. Ninguém explica. Olha, você está se achando hoje. Não, não é isso. Eu vou mostrar para você que ninguém explica, né, isso aqui da forma correta. O pessoal acaba, digamos que, não apresentando a parte básica do estudo. Vamos analisar. Vem comigo, porque hoje nós vamos começar do jeito certo. E vamos começar falando de elementos da comunicação. Bom, para você entender as funções da linguagem, você tem que entender que a função da linguagem funciona da seguinte forma. Dentro da comunicação, tá? Alguns discursos, alguns textos, alguns tipos textuais terão durante o discurso, né? Alguns gêneros textuais têm durante o discurso ali um dos elementos se destacando. Então, todo texto, todo enunciado, toda comunicação que acontecer, um elemento se destaca. Mas quais são os elementos? É isso que nós vamos ver agora. Vamos começar aqui, então, analisando o básico, tá? Vamos começar com ele, emilson. Emilson, ou emissor. Então, esse aqui é aquele elemento que entrega a mensagem, que apresenta a mensagem, que inicia o discurso. Então, a mensagem parte dele, ele emite, certo? Então, emilson é o nosso primeiro elemento. Tá? E aqui está uma cadeira. Boris, por que tem uma cadeira aqui? Porque aconteceu uma parada. A cadeira caiu. Eu adoro fazer isso aqui, ó. Isso aqui, 3 horas para fazer isso aqui, ó. Tá? Mas tá lá, a cadeira caiu. Agora você já... Opa, a cadeira caiu. Vem coisa aí, não vem? Emilson pega o seu celular e começa a digitar. Colocou, a cadeira caiu. E enviou essa mensagem, certo? Send the message. Ele enviou a mensagem. Alguém pegou o celular e recebeu a mensagem. A cadeira caiu. Essa pessoa que recebeu a mensagem é ela, receba, a receptora. Então a receptora, ela recebeu a mensagem, ok? E dessa forma, ali aconteceu a apresentação de 2 elementos essenciais na comunicação. O emissor e o receptor. Pessoal, não há texto sendo produzido sem um receptor. Mesmo que o receptor, e isso a gente pode falar mais pra frente, né? Mesmo se o receptor for o próprio emissor, ele está mandando para ele mesmo. Ok? Em outro tempo, um exemplo disso, o diário pessoal. O diário pessoal, que é um gênero textual descritivo, ele do tipo descritivo, ele tem como característica, né, algo pessoal, então a pessoa escreve para ela mesma. Só que num outro momento. Então, nesse caso, o emissor também é o receptor, mas tem mesmo assim receptor. Então, toda mensagem. Agora, por exemplo, eu sou o Emilson. Eu estou enviando a mensagem. E você está fazendo o quê? Você está recebendo. Então, dessa forma aqui, nós temos os 2 primeiros elementos da comunicação. Depois disso, nós podemos dizer que a cadeira caída é o que nós chamamos de assunto. É sobre isso que nós... Olha lá, tá aqui, ó. Isso aqui é o assunto que nós estamos discutindo. Então, o assunto também é um elemento essencial na comunicação. A mensagem, por si só... Não, estão vendo que o assunto tá aqui. A mensagem é o texto apresentado. Seja ele oral, seja ele escrito, independente disso. A mensagem enviada, a cadeira caída tá aqui, mas a mensagem tá aqui, entendeu? E a mensagem é outro elemento essencial para a comunicação. Então esses 4 aqui são os elementos mais palpáveis que nós temos na comunicação, porque os outros 2 talvez não sejam muito percebidos. O outro é o código. Qual foi o código que eu utilizei para mandar essa mensagem? Ali eu usei língua portuguesa escrita. Nós temos o a, que é artigo, cadeira, substantivo, verbo intransitivo, verbo cair, sujeito a cadeira,
Predicado, caiu. Então nós temos ali a estrutura completa, né, de um texto em língua portuguesa escrita. Pronto, esse é o código utilizado. Boris, pode ser outro código? Claro. The share is down. Ok, isso, o homem manda muito no inglês. Eu acabei de mudar o código. O código já não é o mesmo apresentado. Entretanto, o código é muito importante porque se não houver um entendimento entre os dois elementos na hora da comunicação do mesmo código, isso pode causar as rusgas na comunicação. Então, ambos necessitam de entendimento sobre aquele código apresentado. E por último, mas não menos importante, o canal. O canal utilizado para comunicação. Exemplo, agora, o canal da nossa comunicação aqui é o vídeo. Ali, no nosso exemplo, o canal utilizado foi a mensagem via celular. Então, o celular serviu de canal. Isso aqui, pessoal, esses são os nossos elementos da comunicação e isso aqui é essencial para os estudos. É importante para você saber quais são esses elementos. Até aqui tranquilo, não é? Então, como isso, Borges, pode vir a cair na minha prova a respeito do ato da comunicação? Então, isso cai na prova da seguinte forma. Tá ali, ó. Temos um texto, né? Comprar roupa nova não é gasto, é investimento. Olha, você está me trazendo aqui né? Está argumentando a respeito de você fazer compras, né? E nesse caso, sobre as funções da linguagem, Borges, o exercício sobre funções da linguagem. Calma, porque a pergunta é: a imagem acima tem como foco a quem ela se dirige? Qual é o elemento principal aqui? Qual é o elemento que se destaca nessa comunicação? Vamos lá. Começar de baixo para cima. O foco está no contexto. Bom, o contexto não me interessa. O assunto ali é sobre compras, mas o assunto em si, o referencial, eu nem sei qual é. Então não é. O assunto não é o contexto. A ênfase está na própria imagem. A mensagem não é importante. Né? Aquela mensagem poderia ser dita, poderia ser falada. Não, essa mensagem não é importante. O locutor, ou seja, o emissor, locutor é outro nome para Emilson, para emissor. E também não é. O emissor aqui não é. Quem mandou isso aqui? Tá lá, ó. Casa e construção. Casa e construção tá trabalhando ali com essa linguagem ali, tá querendo convencer você de alguma coisa, não é? Quer convencer você de quê? De você fazer compras. Olha, eu já dei a dica, hein? O veículo, que também é chamado de canal, channel. Pessoal, ó, ele usou isso aqui, tá disponível em um site, né, chamado Frases para Vender Roupas. Realmente, o veículo é importante aqui? Isso aqui poderia ser mandado em qualquer lugar, uma mensagem de WhatsApp. Não, o veículo não é importante. Qual é o principal elemento aqui, pessoal? O principal elemento é o interlocutor. Mas por que o texto ali está querendo convencer você de praticar uma ação? Qual é a ação? Comprar. Quando existe no texto a necessidade de convencer o interlocutor a fazer alguma coisa, a praticar uma ação, o mais importante é o interlocutor. Se eu disser para você agora, nesse momento, ó, estude, ó, essa é a frase. Essa é a minha frase aqui, ó, nessa aula. Estude. Para quem que eu tô falando isso? Bom, você tá falando isso para os alunos que estão assistindo a essa aula, Borges, certo? O importante é que sou eu quem disse? Não. É a mensagem? Não. É o canal? Não. É o código. Língua portuguesa, verbo no imperativo afirmativo? Não, nada disso, Borges. Então, qual que é o elemento principal? O elemento principal aqui é você, que está lendo, que está recebendo a mensagem. Por quê? Porque eu quero que você pratique essa ação. Se eu quero que você pratique essa ação, essa mensagem é para você, o direcionado é você. Então, por isso, nós temos aqui o interlocutor. Entender, dentro do processo, né, aquele nosso processo de comunicação, entender esse ciclo, né, e achar o elemento principal de cada mensagem, é essencial para você entender as funções da linguagem. Agora, analisando as funções da linguagem, vamos lá. Entendi agora os elementos do ato da comunicação, os elementos da comunicação. Dentro das funções da linguagem, vamos analisar cada uma delas. Só que, a galera fala assim, Borges, mas é muito difícil lembrar. Não é mais, tá? Eu trago para você aqui, ó. Se você lê isso aqui dessa forma, joga na tela cheia. Ler isso aqui dessa forma aqui realmente prejudica. Tá no seu material? Tá no seu material. Só que antes de você analisar o seu material, analisa aqui, ó, dessa forma. FEMPAR. Ô, Borges, que é isso, FEMPAR? Parece nome de universidade
A distância, é isso? Não, calma. O pessoal fazendo. FEMPAR, para você lembrar das funções da linguagem, FEMPAR são as nossas 6 funções da linguagem. Fática, emotiva, metalinguística, poética, apelativa e referencial. Então, cada uma dessas daqui, tá, são as nossas funções da linguagem. E o grande ponto é, quando eu me comunico, né, qualquer comunicação que aconteça, uma das funções vai se destacar. Sempre. Sempre teremos uma das funções se destacando, um dos elementos se destacando. Então, eu estou lá falando, por exemplo, estou apresentando uma música, estou tocando uma música aqui. O elemento, um dos elementos aqui, um dos elementos da nossa comunicação vai se destacar. Então, quando eu tiver esse tipo de comunicação, qualquer comunicação, um dos elementos se destaca. Dessa forma, nós analisamos as funções a partir desse destaque. Cada uma ali, ó. Quando o canal é o elemento principal, a função é fática. O emissor, emotiva. O código, metalinguística. A mensagem é o elemento principal, a função é poética. O receptor, ou seja, a receba, que a gente estava falando agora, é o elemento principal, apelativa. O assunto é o elemento principal, é a função referencial, tá? Só lembrando uma coisinha, tá? As funções emotiva, ó, a função emotiva também recebe o nome de função expressiva. A função apelativa também recebe o nome de conativa. E a função denotativa também recebe o nome de... A função referencial também recebe o nome de denotativa. Borges, por que você está trazendo isso? Porque dependendo da banca e dependendo do espírito do produtor, do editor dos exercícios, ele pode usar qualquer uma das expressões. Ele pode falar emotiva ou expressiva. Vai dele, vai da vontade dele, porque as duas estão certas e é obrigação sua saber. Vamos analisar então, vamos começar falando da função fática. Pessoal, a função fática, apesar de parecer estranho, é muito comum. Você usa o tempo todo. Sabe aquela pessoa que está conversando com você, ela fica assim, sabe? Aí ó, ele pegou, né? Aí ele tava... Você entendeu? Aí ele pegou, aí ele chutou a bola nela, né? Você entendeu? Tudo isso que ele fica falando, sabe? A pessoa fica, entendeu? Né? Toda hora, sabe? Sabe aquela pessoa que fica cutucando você? Ela tá testando o canal. Como assim testando o canal, Borges? Quer dizer que ela quer saber se você tá recebendo a mensagem. Então, a função fática acontece quando nós testamos o canal. O canal, que é um elemento essencial para a comunicação, ele precisa, às vezes, ser testado para ver se está funcionando. Você está lá na frente de uma palestra gigantesca, né, conversando com um monte de pessoas. O pessoal entendeu? Opa, esse pessoal entendeu? Ele não faz parte da comunicação. Ali ele pega aquele momento para testar o canal, porque se o pessoal disser, não, tô entendendo, tá? Aí aconteceu a função fática. Você liga para alguém. Hello, alô, ó. O alô aqui é para testar, porque se a pessoa não falar alô do outro lado, eu não sei se tem alguém conversando comigo. Como é que eu vou começar a comunicação? Como é que eu vou mandar minha mensagem se eu não sei se tem alguém do outro lado? O alô, nesse caso, né? O alô ali, ó, ele serve para você testar o canal, ó. Alô. Aí do outro lado. Alô! Opa, o canal tá funcionando. Agora eu começo a minha mensagem. Então, eu ia ficar com esse porcaria no meu ouvido. Então, dessa forma, testando o canal, fazendo o teste do canal, o canal é o elemento principal nessa comunicação. Quando eu digo alô, estou testando o canal é mais importante. Aqui, ó, vou testar o microfone. Teste, som. Eu adoro fazer isso. Na sala de aula, os alunos ficam... Ah, meu Deus! Teste, som. Testando o som. Eu estou testando o canal, meu bem. Então, nessa parte aqui, ó, exemplo ali da mensagem, né, do Banco do Brasil. Quando a gente diz olá, né, essa mensagem enviada ali primeiramente, não é somente uma saudação, é também um teste do canal, porque se não houver uma resposta de volta, como por exemplo ali, ó, a resposta de volta do Banco do Brasil, ela tem uma função, a função é manter o teste do canal. Então isso é a função fática, tá? Função emotiva ou expressiva é aquela em que o emissor é o elemento principal. Forma de se lembrar dessa função? Eu. Pessoal, o eu é o mais importante no texto. Se o eu está no texto, a função é emotiva. É quando eu me coloco no texto. Tá ali, ó.
eu não tinha este rosto, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu estou falando, eu não, né? Cecília Meirelles está falando do eu não tinha. Então, quando o eu está no texto, a função é emotiva. Ali, ó, uau, eu venci. Eu sou demais, estou cansado, estou triste. O eu é a parte mais importante da comunicação. Então, quando o emissor ele se coloca no texto, a função é emotiva. Metalinguística, também, né? Essa daqui talvez seja a que mais é cobrada nos concursos. Por quê? Existe um motivo para ela ser mais cobrada. Porque as pessoas não entendem. Pô, Boris, como é que o código pode ser a parte mais importante do texto? É básico. Se a função da mensagem é explicar o código que está sendo utilizado, se eu estou usando uma mensagem para explicar o que é uma mensagem, aí eu tenho a função metalinguística. Como assim, Boris? Pega o melhor exemplo que temos, o dicionário. O dicionário é, com certeza, o melhor exemplo de função metalinguística. Por quê? Porque você tem um texto explicando o texto. Você tem uma palavra explicando a palavra. Isso é função metalinguística. É como se você... Eu quero que você use essa referência. Imagina uma peça teatral, tá? Uma peça teatral com atores, com direção, com figurantes, com protagonista e todo mundo participando. Eu quero que você imagine essa cena, certo? E nesse caso, eu quero que você imagine que o tema dessa peça é sobre como fazer uma peça de teatro. Pronto, isso é função metalinguística. É uma peça que fala sobre fazer uma peça. É uma piada que fala sobre como fazer piada. Uma novela que explica como fazer novela. É um filme que explica como fazer um filme. Ou seja, é o código explicando o código. Isso é metalinguística. Tá? Ali, ó, um autorretrato. Esse autorretrato é muito bom. É o autor mostrando como o autor fez o retrato. É o código explicando o código. Isso é função metalinguística. Função poética. Pessoal, a função poética, a parte mais importante é a própria mensagem. Aqui é como se realmente não me interessasse. Não me interessa quem mandou. Não me interessa quem recebeu. Não me interessa o canal utilizado. Não me interessa o código utilizado. Não me interessa nem o assunto. O que me interessa é a métrica do texto, a rima bem colocada. Sabe quando você escuta aquela música que você fala assim, meu Deus do céu, não faz nem sentido, mas a ideia ali não é isso. A ideia ali é a sonoridade que ela gera, é o som apresentado, a harmonia entre as palavras, ou seja, nesse caso, a mensagem é o elemento principal. Existem algumas escolas literárias em que isso é colocado tão à prova que os textos podem até não fazer sentido algum. Mas a mensagem está apresentada de uma forma em que gera uma sonoridade bonita, gera uma expressividade bonita, e nesse caso eu tenho a função poética. Borges, qual a diferença da função poética para a função expressiva ou função emotiva? Aqui, meu amigo, não tem o eu. Se tiver o eu, nesse caso, aí eu tenho a função emotiva. A apelativa, também chamada de conativa. O receptor é o elemento principal. Pessoal, isso aqui é muito atrelado a textos que tenham por função alterar, né, ou persuadir o receptor a praticar alguma ação. Por exemplo, eu estou direcionando essa mensagem a alguém. Então, nesse caso, o receptor. Ali, adote uma caneca no trabalho. Quem que é o elemento principal nessa comunicação? Eu não sei nem quem escreveu aquele ali, mas ele está me orientando a adotar uma caneca, ter uma caneca no trabalho, dessa forma, para de alguma forma ali salvar a natureza, eu vou colocar dessa forma, né? Uma forma de preservar a natureza. Ele faz aquilo ali, focado em quem? Em mim. Ele quer que eu tome aquela atitude. Então, nesse caso ali, ó, é o nosso exercício que foi apresentado. O exercício apresentado, ele tinha como característica persuadir o nosso receptor, o nosso interlocutor. E dessa forma, eu tenho essa função. Ali, ó, tire uma arma do futuro do Brasil, devolva, não use, não tenha. Isso aqui foi uma campanha
política, né, na época ali da campanha do desarmamento de 2011, né, as pessoas eram incentivadas pelo governo a entregar as suas armas. E dessa forma, eu tenho aqui a busca pela persuasão. Eu tento persuadir o meu receptor para que ele tenha uma determinada atitude. E por último, mas não menos importante, e talvez coloquemos aí uma das cabeças das provas, a função referencial. A função referencial, também chamada de denotativa, tem o contexto, o assunto como elemento principal. Então não me interessa quem escreveu, quem leu, não me interessa o canal utilizado, não me interessa a mensagem em si, não me interessa nem mesmo o código. O que me interessa é o assunto. Ali, eu usei língua portuguesa, mas poderia ter escrito esse mesmo texto em inglês, tá? Ele teria o mesmo efeito. Não me interessa ali quem é o receptor, para quem que é isso aqui? Para quem leu o jornal. Eu não tô focado num grupo só. Não, é pra quem leu o jornal. Quem escreveu? Ai, Boris, mas eu sei que foi um repórter do jornal. E daí? Ah, mas foi um jornalista. E daí? Ele não é o elemento principal ali. Ele não se coloca no texto. Tá? Não me interessa o canal utilizado. Por exemplo, o canal utilizado aqui foi o jornal escrito. Poderia ser um jornal digital, poderia ser um jornal falado. Não interessa. O elemento principal aqui é o assunto. O assunto apresentado é o elemento que se destaca. Então você vai ter isso principalmente em notícias, reportagens, artigos de divulgação científica. Todos esses são os elementos principais da função referencial. Borges, como isso cai na minha prova? Tá aqui, ó. Exercício, né? Muito recente a respeito desse assunto. E você vai ter ali, ó. Seca na Amazônia pode bater recorde e se estender até janeiro. Situações de rios estratégicos é crítica. Bom, pessoal, eu preciso ler o texto completo para saber qual é a função de linguagem que predomina? Não. Mas, ó, considerando a linguagem empregada no texto e seu objetivo, é correto afirmar... Pessoal, ó, vocês vão ver, ele vai falando, função que predomina no texto é apelativa. A função da linguagem presente no texto é a fática. A função da linguagem empregada é a referencial. A função da linguagem que se destaca no texto é emotiva. Pô, vamos lá. Tá falando ali da seca na Amazônia, tá? Alguém vai falar assim, pô, Boris, mas ele tá falando aquilo que é para gerar nas pessoas, né, um sentimento de preservação. Onde? Ai, Boris, mas só a mensagem não serve para isso? Não. A mensagem ali, a função dela é apresentar o assunto. O assunto é a seca severa que atinge a Amazônia neste ano pode bater recorde e se estender até o mês de janeiro. Ou seja, tá me trazendo, ó, vamos até o fim. Só no Amazonas, o governo local estima que a população atingida chegue a 500 mil pessoas em outubro. Ou seja, ele tá me informando, tá? Ali, a função fática. Onde, ó, e outra, cuidado, viu? Vai até aqui. Até a vírgula, porque depois ele tenta fazer uma explicação do porquê aquilo. Se você entendeu qual é a função da linguagem, tá? Você vai pegar, opa, eu vou analisar o que vem depois. Vamos lá, letra A. Uma vez que o objetivo é convencer o leitor a ajudar na questão das secas da Amazônia. Tá, Boris, isso aqui me deixou muito na dúvida. Então, tá bom, deixa na dúvida. Vamos fazer um quadradinho aqui, ó. Vamos lá para a letra B pra gente analisar. A função da linguagem presente no texto é a fática, pois o foco é estabelecer uma relação aberta entre o autor e o leitor, permitindo a troca de dados. Onde é que ele coloca assim? Pode apresentar os seus dados, pode apresentar seu ponto de vista. Ah, por favor, né? Por favor, isso aqui é o que nós chamamos, inclusive, de exercício absurdo. Ele só serve para quem não sabe o que é função da linguagem. Na letra D, a função da linguagem que se destaca no texto é emotiva, pois o assunto abordado desperta a sensibilidade do leitor sobre o meio ambiente. Letra A e letra B têm o mesmo sentido, tá? Tem o mesmo sentido. E, pessoal, ó, emotiva tá ligada ao emissor, não ao receptor. Então, já elimina. Agora, vamos analisar a letra C. A função da linguagem empregada é a referencial, também chamada de denotativa, que tem um assunto como elemento principal. Visto que o texto tem objetivo informativo, cujo foco está no assunto. Ou seja, resposta correta, letrinha C. Pessoal, isso aqui é básico de função da linguagem. Tem que ir direto na jugular. Ali, ó, outro exercício sobre função da linguagem. Esse aqui, eu já considero que você tem que ter uma pegada, tá? Ó, vamos analisar. Eu preciso que você se aprofunde. Analise a charge a seguir para responder a questão. Considerando as características do texto, a função da linguagem predominante, ó,
predominante a palavra. Por quê? Porque pode haver mais de uma função da linguagem dentro do texto. Isso é importantíssimo, ok? Só que sempre uma predomina. E quando predomina, aí você tem a função da linguagem. Olha lá, a função da linguagem predominante nele vamos analisar, por que ainda não publicamos uma charge em homenagem ao jornal francês Charlie Hebdo? Aí, redução de gastos, chefe. Demitimos o chargista ano passado. Bom, para quem não sabe, né, esse é um exercício que se relaciona também a conceitos de atualidade. Aconteceu, né, uma fatalidade lá na França, o jornal francês Charlie Hebdo, ele apresentou uma charge, né, que vinha digamos que fez uma sátira com a religião islâmica. E foi atacado, tá? Houve um ataque terrorista contra a editora desse jornal. Foi realmente um fato lamentável, pessoas morreram, tá? Então, beleza, temos aí essa charge que trata desse assunto. Agora, o que é isso aqui? Boris, isso aqui é uma charge. E ela tá falando sobre o quê? Aqui, sobre fazer charge. Boris, charge sobre charge. O que nós temos aqui das alternativas? Dá um pause se você quer. Dá um pause e responde esse exercício. Responda ao exercício, depois você despausa para você reanalisar. Ó, vamos começar de baixo para cima. Eu adoro fazer isso. Fática, pois o foco do texto está no canal de comunicação que se estabelece entre o chargista, o jornal e os leitores. Isso aqui derrubou muita gente, mas só porque eles não sabiam o que é fático. Fático trata do canal. Pessoal, o canal aqui é o jornal, ó. Na verdade, é o site Junião de Charges a respeito desses assuntos, né? Junião é o nome do site. Então, isso é claro que isso aqui é publicado em jornal, mas perceba, o canal não interessa. Não interessa se é no site do Junião ou se é no jornal que apareceu isso aqui. Não, o foco não está no canal da comunicação. Referencial. Bom, o chargista busca informar o leitor sobre os acontecimentos que deram origem ao ataque. Eu expliquei os acontecimentos. Fui eu quem apresentei para vocês aqui agora. Tem nada disso no texto. Ali só fala da homenagem ao jornal Charles Hebdo. Você não sabia disso? Ou você sabia, mas agora escutou vindo de mim. Na charge não tem isso, então elimina. Emotiva, pois o objetivo é apelar para o sentimento de compaixão do leitor. Pessoal, pelo amor de Deus, emotivo não tem a ver com a emoção do leitor, tem a ver com a emoção do emissor. Emotivo é igual a emissor. Pelo amor de Deus, é muito exercício que faz isso na cabeça do candidato, que joga, né, esse conceito de, é emotivo que quer tocar o coração do leitor. Leitor, não faça isso, pelo amor de Deus, Jesus da glória. E eles vão fazer isso com você, tá? Eles vão tentar te derrubar dessa forma, tá bem? Agora, a última alternativa, pensa comigo, metalinguística. Pois o autor usa o próprio código, a charge é o código. Qual é o código utilizado para comunicar aqui? O estilo charge, para comentar a situação envolvendo os chargistas. É um texto fazendo aqui, querendo ou não, uma sátira sobre produzir, né, uma charge a respeito do assunto. Ou seja, aqui nós temos a função metalinguística. Tá? Então, parabéns para você que acertou. E por último, eu não sei se é o último, acredito eu, mas vamos analisar. Considerando que o trecho do 10º parágrafo inicia com pronome pessoal, isso aqui já fala muito, hein? Que comprova um interlocutor direto, marque a função da linguagem que nele predomina. Você deve ter ouvido. Barará, bararu, ou talvez você mesmo tenha enfrentado. Com quem que ele está falando? Ele tá falando, Borges, com o interlocutor, igual ele disse ali, ó. Isso aqui já tá falando muito. Para você ver qual que é a relação da função da linguagem com os elementos da comunicação. Se você entendeu os elementos da comunicação, você entendeu as funções da linguagem. E ali nós temos 5 das 6 funções. Se eu tirar a metalinguística, é só você analisar. Se eu estou falando do interlocutor, se o interlocutor direto é o elemento principal, aqui você,
Quem é o elemento principal? O interlocutor, o nosso receba, né? O receptor. Qual é a função da linguagem que tem o receptor como elemento principal? Dá pause, responde. Respondeu. Vamos lá. Qual é o elemento principal nesse caso? Meu amigo, é ela, a apelativa. Cuidado, que vai que me cai isso aqui, né? Conativa. Aí o candidato vai falar, eu estudei com o Borges não falou isso aí. Tá aqui, ó. Conativa. Pelo amor de Deus, pode cair com os dois nomes, tá? Ambos os nomes estão corretos. Mas vai que cai, né? Também tem que falar. Opa, FGV. A FGV cobre isso aqui de um jeitinho, daquele jeitinho que ela gosta, né? Aquele jeitinho carinhoso. Jeito carinhoso. Do jeito que você faz é carinhoso. Essa é a FGV. A banca FGV cobrou, então, em 2023, surpreendente creche de dinossauros é descoberta em sítio na Bolívia. Por ser uma notícia de divulgação científica, olha como a banca cobre isso aqui, como ela é maldosa. O texto 1 apresenta predominantemente a função referencial. Você já viu isso. Você sabe que no FEMPAR, a função referencial é a última, que quando nós temos o assunto como elemento principal. Você já sabe disso. Só que aqui vem a maldade. Aqui vem a pegada da maldade. Na passagem acima, no entanto, a palavra sublinhada revela a presença da função. Só aqui, pessoal. Só aqui. Agora, o que a banca vai fazer? Primeiro, dá o pause e trabalha a cabeça aí. Respira. Dá uma analisada e pensa. Qual é o elemento principal ali? Pessoal, pensa comigo, tá? Vamos analisar. Surpreendente creche de dinossauros é descoberta em sítio na Bolívia. Pessoal, o que significa o conceito de subjeção ou subjetivo? O que é subjetivo? Subjetivo é aquilo que pertence ao sujeito, é o ponto de vista dele, é aquilo que ele acha. E nesse caso, nesse caso aqui, trazendo para vocês aqui, qual que é o elemento que vai trazer esse seu ponto de vista, que vai apresentar essa característica? Ali, o eu. É do eu. Pertence ao eu. Isso aqui é eu quem acho. E o eu quem acha aqui é o autor. Então o autor ele coloca o ponto de vista dele dentro do texto. Por isso a função é emotiva. Fez sentido? Então aqui, por exemplo, se eu disser para você, felizmente eu não uso drogas. Porra, mas tem um cara ali que tá chapado e falando assim, felizmente eu uso. Ou seja, o felizmente, dentro do texto, ele indica meu posicionamento, a minha visão. E dessa forma nós podemos entender que termos como esses são elementos que dispõem, né, apresentam ali a opinião do autor. Apresentando a opinião do autor, é o autor quem se coloca no texto. O autor se colocando no texto, a função da linguagem é emotiva. Isso aqui eu considero um exercício nível hard para você poder acertar a prova, entendeu? Então aqui nós temos a nossa resposta. E agora, Borges? E agora você agradeça, tá? Fala assim, obrigado, Borges, tá? Me siga lá nas redes sociais, Borges, professor Borges 762, tá? E é isso. Um beijo nesses corações ávidos e até a próxima. Valeu, galera!